Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander, página 49. Os jesuítas, no entanto, não eram apenas uma fraternidade de afeto e solidariedade. Eram também uma hierarquia estritamente organizada de alto a baixo, construída para operar com a agilidade e eficiência de uma moderna unidade militar. No cume estava o general superior, invariavelmente membro professo eleito de forma vitalícia pela Congregação Geral de Ordem. Seus poderes dentro da ordem eram ilimitados e ele tinha liberdade para nomear ou destituir qualquer jesuíta de qualquer posição dentro da ordem. Abaixo dele estavam os superiores provinciais, responsáveis pelo trabalho da companhia em grandes províncias territoriais, como o Reno Superior e Inferior da Alemanha ou no Brasil, no Novo Mundo. Abaixo destes estavam os superiores locais, responsáveis por regiões ou cidades específicas, incluindo colégios e residências individuais. Ao contrário das outras ordens religiosas, em que as comunidades locais desfrutavam considerável autonomia e podiam escolher seus próprios líderes, o poder entre os jesuítas fluía exclusivamente de cima para baixo. Era o geral superior em Roma e não os membros locais que indicavam os superiores provinciais. Estes, por sua vez, em estreita consulta a Roma, nomeavam os superiores locais. Dos membros de cada comunidade local, esperava-se que aceitassem essas decisões, gostassem delas ou não, e com raras exceções, isso não acontecia. A disposição de jesuítas locais em submeter-se aos éditos de superiores distantes exige explicação. Afinal, o geral superior em Roma, por mais capaz e dedicado que fosse, muitas vezes ignorava as condições locais, e suas instruções podiam ser equivocadas e até desastrosas. Essa foi, por exemplo, a experiência dos jesuítas franceses em 1594, quando foram solicitados a jurar lealdade a Henrique IV, o novo rei da França, que então recentemente se convertera ao catolicismo. O geral Cláudio Aquaviva proibiu estritamente os jesuítas de fazer o juramento, decisão que resultou na expulsão da Ordem de Paris, e por muito pouco, no fim das suas atividades na França, mesmo em tais situações extremas, contudo, quando sabiam muito bem que as orientações de Roma estavam equivocadas e se baseavam numa compreensão falha das condições locais, e mesmo que tivessem de pagar eles mesmos o preço pelas asneiras dos superiores, os jesuítas obedeciam. O motivo é que, para eles, o princípio de obediência não era apenas uma concessão prática às exigências de uma ação eficiente, mas um ideal religioso de mais alta ordem. Como todo nosso julgamento próprio deixado de lado, devemos ser obedientes à verdadeira esposa de Cristo, nosso Senhor, que é nossa Santa Mãe, a Igreja Católica. Escreveu Inácio nos Exercícios Espirituais. A obediência estende-se não só às ações, mas também às opiniões e até percepções sensoriais. Para mantermos-nos corretos em todas as coisas, disse ele, devemos nos ater firmemente a esse princípio, e que eu vejo como branco acreditarei ser preto, se a Igreja Católica assim o determinar. Leitores modernos compreensivelmente associariam essa obediência absoluta a uma hierarquia governante com regimes totalitários que obscureceram a história do século XX. De fato, a existência de enxergar branco como preto, se assim fosse ordenado, traz à mente o livro 1984, de George Orwell, no qual se exige que Winston veja 4 dedos em vez de 5 para provar sua lealdade ao grande irmão. Mas há uma importante diferença. Em 1984, onde Winston está sendo torturado e obrigado a aceitar a supremacia do grande irmão contra a sua vontade, para os jesuítas, a obediência era um ideal elevado, e sua obtenção provavelmente voluntária. Obedecer à ordem de um superior, escreveu Inácio, não era um ato de submissão abjeta, mas uma reafirmação positiva da missão da companhia e do papel do indivíduo dentro dela. Por conseguinte, embora existissem na Companhia de Jesus medidas disciplinares como reprimendas e até expulsão, na prática elas eram usadas com pouca frequência. Aqueles que tinham passado pelo rigoroso regime de treinamento para se tornar jesuítas formados
raramente exigiam tais medidas para lembrá-los do valor da obediência. Em última análise, Inácio escreveu: toda autoridade deriva de Deus. Consequentemente, obedecer aos comandos de um superior deve ser algo imediato e espontâneo, como se viesse de Cristo, nosso Salvador. No sentido mais amplo, impor ordem ao caos era o cerne da missão da companhia, tanto em suas disposições internas quanto no seu engajamento com o mundo. Isso já se evidenciava no texto dos exercícios espirituais, que transforma uma inefável experiência mística em algo como um ordeiro curso de estudos. E é também evidente nas constituições de Inácio, que fornecem detalhadas instruções sistemáticas para dirigir a companhia. E, finalmente, no Ratio Studiorum, documento que delineava em detalhes o que devia ser ensinado nos colégios jesuítas, como e por quê. Mesmo em suas vidas pessoais, os jesuítas mantinham um código de estrita ordem. Quem quer que tenha estudado o regime dos jesuítas deve ficar impressionado pela frequente ênfase no asseio e na arrumação, observou um historiador dos jesuítas. No começo do século XX, asseio, limpeza e ordem, tanto nos aposentos pessoais quanto na casa comunal, eram uma exigência absoluta. Acima de tudo, era um traço expresso na clara hierarquia da ordem, na qual a cada membro era atribuído um lugar preciso e inconteste. Foi a capacidade de impor ordem ao caos que fez a companhia um instrumento tão efetivo na luta para derrotar o protestantismo e restabelecer o poder e o prestígio da hierarquia da Igreja Católica. Vamos começar agora uma nova parte do texto que diz: os jesuítas contra-atacam. Educados em alto grau e fanaticamente dedicados à causa da Igreja e do Papa, os jesuítas foram um exército espiritual como a Europa jamais vira. Para o papado, representaram uma arma sem igual na luta para impor a autoridade e os ensinamentos da Igreja sobre o mundo cético e turbulento. E os papas não hesitaram em fazer bom uso dela. Desde o começo, foram mobilizados para apoiar a fé em regiões onde ela estava sob ataque. Pierre Favre, companheiro de Inácio desde os primórdios em Paris, foi o primeiro jesuíta a trabalhar na Alemanha. A maior esperança para a Igreja Romana, supunha Favre, era fortalecer a ligação do povo com os ritos e serviços sagrados. Se os hereges vissem nas igrejas, a prática frequente da comunhão, com os fiéis recebendo sua força e sua vida, nenhum deles ousaria pregar a doutrina de Zwingli da Santa Eucaristia. Viajou pelo país, visitando paróquias, pregando para grandes agrupamentos e revivendo as velhas tradições comunais da Igreja. Favre morreu em 1546, mas 2 outros jesuítas excepcionais ocuparam seu lugar. Primeiro, o espanhol Jerônimo Nadal, depois Pedro Canísio, o segundo apóstolo da Alemanha. Na década de 540 a 1560, Canísio percorreu aproximadamente 30.000 quilômetros de estradas na Áustria, Boêmia, Alemanha, Suíça e Itália, indo além da pregação e do trabalho organizacional de reviver a vida paroquial. Publicou um fluxo constante de livros populares, instruindo tanto padres quanto seus rebanhos nas corretas doutrinas e práticas católicas. Os resultados que eles e outros jesuítas conseguiram eram nada menos que drásticos. Os padres da Igreja Jesuíta em Viena, por exemplo, ouviram 700 confissões na Páscoa em 1560, e 9 anos depois o número tinha crescido para 3.000. Da mesma forma, em Colônia, em 1576, 15.000 fiéis receberam a Santa Comunhão na capela jesuíta, mas apenas 5 anos depois o número havia triplicado para 45.000. Aí estava a prova da façanha jesuíta de reviver a vida católica em terras propensas ao controle protestante. Os jesuítas serviram como máquinas para o renascimento católico em outros aspectos. Alguns, como Francisco Soares, eram extraordinários teólogos formais, registraram as doutrinas da Igreja e eram mais que capazes de sustentar um debate com os críticos protestantes. Outros, tais como Diego Lainez e Antônio Possevino,
serviram de emissários pessoais do Papa em importantes missões diplomáticas. Outros ainda, como Roberto Bellarmino, combinavam os dois papéis de teólogos e conselheiros papais. Alguns, como François de Lachaise, confessor pessoal de Luís XIV, o homônimo do famoso cemitério Père Lachaise em Paris, proporcionaram orientação moral e consolo espiritual para a realeza europeia. Ainda outros, como o inglês Edmund Campion, foram mandados em missões secretas para suas terras natais protestantes, a fim de manter acesa a chama do catolicismo, com enorme risco pessoal. Em todos esses papéis, os jesuítas mostraram-se excepcionais guerreiros religiosos, cultos com frequência brilhantes, talentosos, enérgicos e zelosamente devotados à causa da Igreja e à causa do Papa. Continuação da próxima parte do texto que fala um império de ensino. Mesmo bem-sucedidos em todas essas empreitadas, numa área em particular eles não tinham rival, a educação. De modo significativo, além de treinar novos membros, a princípio Inácio não considerava a educação o foco primário de sua ordem. Ele pensava os jesuítas como padres itinerantes, prontos a fazer as malas de um momento para o outro e viajar aos quatro cantos da terra em nome do Papa ou de seu superior imediato, consequentemente, inadequados para dirigir escolas. Mas, quando Francisco Borgia fundou o primeiro colégio jesuíta, em Gândia, na Espanha, em 1545, os principais cidadãos locais o assediaram com pedidos para que permitissem que seus filhos fossem ali educados. Borgia voltou-se para Inácio, que, sentindo a oportunidade de ampliar a causa do renascimento católico, deu seu consentimento. Em 1548, o Colégio de Gândia abriu suas portas para os jovens da cidade. A experiência de Gândia definiu a linha para outras instituições. O ano de 1548 também viu a abertura de um colégio em Messina, na Sicília, a primeira instituição jesuíta dedicada basicamente a estudar alunos seculares. Para supervisionar a fundação, Inácio despachou seus subordinados mais confiáveis, inclusive Nadal e Canísio, que transformaram Messina num modelo para o futuro colégios. Seguindo as instruções de Inácio, o currículo incluía um curso intensivo de latim, os autores clássicos e a filosofia guiada pelos escritos de Aristóteles. No topo da hierarquia de aprendizagem estava a teologia e a rainha das ciências, que tinha a palavra final em todos os assuntos do verdadeiro conhecimento. O corpo docente de Messina, liderado por Nadal, trabalhou para transformar esse amplo programa de instrução num currículo sistemático e organizado e emitiu diversas propostas para uma ordem de estudo, ou na sua forma latina mais familiar, Ratio Studiorum. Após passar por várias revisões e várias redações distintas, a Ratio Studiorum foi formalmente aprovada em 1599 pela Congregação Geral da Companhia e tornou-se o modelo para o ensino jesuíta em todas as partes. Segundo os primeiros sucessos, a demanda por colégios jesuítas explodiu em toda a Europa católica. Em cidades grandes e pequenas, príncipes regentes, bispos locais e cidadãos importantes solicitavam que a companhia fundasse colégios em suas comunidades, reconhecendo o valor da educação para disseminar os ensinamentos da Igreja. Inácio optou por abraçar a nova missão jesuística e incentivou o estabelecimento de instituições em toda a Europa. Na época de sua morte, em 1556, já havia 33 colégios jesuítas e a demanda só crescia. 144 colégios em 1579, 444 colégios e 100 seminários em escolas em 1626, 669 colégios e 176 seminários e escolas em 1749. A maioria ficava na Europa, mas nem todos. Colégios jesuítas podiam ser encontrados no longínquo Oriente, em Nagasaki, no Japão, bem como no Novo Mundo, em Lima, no Peru. Aquele era verdadeiramente um sistema educacional de abrangência mundial, numa escala que o planeta nunca vira antes. E sob esse aspecto,
nem depois. No centro da grande rede educacional estava o Colégio Romano, como era conhecido universalmente. Fundado em 1551, esteve no início abrigado em vários locais modestos em torno de Roma, onde o Papa Gregório XIII, que viveu de 1572 a 1585, admirador e apoiador dos jesuítas, decidiu dar à sua instituição-mãe lar mais condizente. Expropriou 2 quarteirões da cidade, perto da principal via pública, a Via del Corso, e encarregou o renomado arquiteto Bartolomeu Amanati de projetar uma sede adequada para o sistema educacional jesuíta. O resultado foi um palácio grande e impressionante, porém com pouca ostentação, que refletia o poder e o prestígio da Companhia de Jesus, mas também a seriedade de uma missão e seu pragmatismo realista. O colégio mudou-se para uma nova casa em 1584, e foi ali, quase meio século depois, que os revisores gerais reuniram-se para selar a sorte dos infinitesimais, e ali permaneceria na Praça do Colégio Romano de forma quase contínua durante os 3 séculos seguintes. O simples nome do Colégio Romano, não diferente de um colégio jesuíta em qualquer outra cidade, sugere que sua função era servir aos jovens rapazes de Roma exatamente como, digamos, o Colégio de Colônia, criado para educar a juventude da cidade alemã. Mas isso é enganador. Embora educar a elite romana fosse de fato parte da missão do colégio, ele era também, desde sua concepção, um modelo e farol intelectual para as outras instituições de ensino do sistema. Apenas os jesuítas mais eruditos eram convocados a Roma para lecionar no colégio, que reunia sob um único teto os maiores luminares da ordem. Os matemáticos Cristóvão Clavio, Cristóvão Grimberger, os filósofos naturais Atanásio Kircher e Roger Boscovich, os teólogos Francisco Soares e Roberto Bellarmino e muitos outros, na verdade, quase todos os intelectuais jesuítas de primeira grandeza, ensinaram no Colégio Romano. Mantendo-se fiel às práticas hierárquicas da companhia, o corpo docente romano tinha autoridade para estabelecer o currículo dos colégios provinciais e determinar o que seria ou não seria ensinado nas instituições jesuítas, assim como o geral superior da ordem governava cada jesuíta. O Colégio Romano governava todas as centenas de colégios da ordem ao redor do mundo. Não é difícil ver por que aristocratas e plebeus abastados de toda a Europa católica clamavam pelo estabelecimento de colégios jesuítas em suas cidades. As escolas tradicionais de paróquia eram de qualidade duvidosa, e a vida estudantil nas grandes universidades era notoriamente dissoluta e imoral, pouco preocupada com os estudos. Os jesuítas ofereciam algo diferente, um currículo rigoroso e exigente, ensinado por professores altamente qualificados e atualizados pelos luminares no Colégio Romano, enquanto os estudantes universitários eram livres para mergulhar em bebedeiras e devassidão. Os alunos do colégio jesuíta eram fiscalizados de perto e preenchiam seus dias com estudo e oração. Um aristocrata ou mercador que mandasse o filho para a escola jesuíta tinha confiança de que o rapaz seria imensamente educado do ponto de vista intelectual e moral. A longa lista de alunos distintos dos colégios jesuítas corrobora plenamente essa avaliação. Além dos destacados jesuítas, os graduados incluem a realeza, como o imperador Fernando II, que viveu de 1620 a 1637, estadistas como o cardeal Richelieu, humanistas como Justus Lipsius, filósofos e cientistas como René Descartes e Mersenne. A educação jesuíta, como até mesmo inimigos da companhia reconheciam, era simplesmente a melhor disponível em toda a cristandade. Mesmo Francis Bacon, Lord Chanceler da Inglaterra e nada amigo dos jesuítas, pesarosamente comentou: Tales quosis utinam noster esses. Sois tão bons, quisera que fosseis nossos. Francis Bacon tinha boas razões para lamentar a excelência educacional dos jesuítas, pois de todos os serviços que a Companhia de Jesus oferecia ao papado,
Na luta contra o protestantismo, nenhum se mostrou mais poderoso ou efetivo que os colégios. Em todo lugar onde o colégio se estabelecesse, ele tornava-se o centro da vida católica e uma demonstração viva de que a Igreja Romana era capaz. Rara era a escola luterana ou calvinista que se comparasse aos jesuítas em termos de pura qualidade educacional ou que competisse com ele em atrair os jovens da elite laica. Uma vez tendo esses jovens sob seus cuidados, os jesuítas passavam anos transmitindo-lhes ensinamentos católicos, complementados com reputações competentes nas doutrinas protestantes. Refutações. Inevitavelmente, os estudantes ficavam imbuídos de devoção jesuíta ao papado e com o espírito de dedicação e sacrifício pela causa da Igreja e sua hierarquia. Com centenas desses colégios por toda a Europa e com centenas e às vezes milhares de alunos matriculados em cada um deles, o sistema educacional jesuíta criou gerações de católicos bem educados e devotos, que em última instância assumiriam posições de liderança em suas comunidades. Na verdade, como principais educadores da elite católica, os jesuítas asseguraram a sobrevivência e o renascimento da Igreja Romana em grandes partes da Europa. O impacto dos colégios jesuítas era inequívoco. O primeiro deles, no Sacro Império Romano, foi fundado em Colônia em 1556, numa época em que o império parecia a ponto de sucumbir ao surto luterano. Mas, com o colégio estabelecido, Colônia tornou-se o bastião católico e base para a futura expansão das atividades jesuíticas. Nas décadas seguintes, com forte apoio dos familiares governantes Wittelbach e Habsburgo, os jesuítas fundaram dezenas de colégios na Baviera e na Áustria e assumiram a administração das universidades existentes. Chegaram a ponto de fundar uma escola especial em Roma, dedicada a treinar jovens alemães promissores para ocupar os cargos do funcionalismo da Igreja. Ao completar seus estudos, os graduados do Collegium Germanicum regressavam para casa, onde se tornavam bispos e arcebispos e também espinha dorsal do renascimento católico na Alemanha. Também nos Países Baixos, os jesuítas eram excepcionalmente ativos. Quando as províncias do norte voltaram-se para o protestantismo e pegaram em armas contra o soberano Habsburgo, os jesuítas ajudaram a fazer, nas províncias do sul, um bastião católico. Graças, em grande parte, a seus esforços, a região foi mantida sob a influência da Igreja Católica, adquiriu sua própria identidade em separado e finalmente ganhou independência com o Estado moderno da Bélgica. Como a Alemanha e a Polônia do século XVI pareciam estar a caminho de aceitar uma forma ou outra de protestantismo, quando nobres católicos convidavam os jesuítas a abrir ali seus colégios na década de 1560, depressa eles conquistaram a confiança e o apoio da família real polonesa, que os ajudou a expandir de 5 colégios em 1536 para 32 em 1648. Os jesuítas tornaram-se os educadores da classe governante polonesa, tanto da aristocracia rural quanto da elite urbana, enquanto em Roma educavam um devoto quadro de padres que retornavam à Polônia para assumir a liderança da Igreja. Tão próximos estavam os jesuítas dos monarcas poloneses que o rei Sigismundo III, que viveu de 1587 a 1632, era conhecido como rei jesuíta, e seu filho, João II Casimiro, que viveu de 1648 a 1668, foi membro da Ordem Cardeal. Essa data de nascimento deve estar um pouquinho errada. Foi membro da Ordem e Cardeal antes de assumir o trono. A Polônia transformou-se de nação que antes se orgulhava de tolerância religiosa e que abrira suas igrejas e paróquias para os reformadores, na devota terra católica que ainda hoje conhecemos lá. Como em outros lugares, a intervenção jesuíta mostrou-se decisiva. Os discípulos diretos de Inácio conseguiram o que não foi obtido pelos mundanos papas do Renascimento. Detiveram o aparente progresso irreprimível do protestantismo pela Europa e reviveram o poder e o prestígio da Igreja Romana. Em todo lugar onde a companhia ergueu seu estandarte e abriu seus colégios,
Uma nova energia de devoção espiritual e de propósito de ação renovou a velha igreja e inspirou seus seguidores a assumir posição contra os hereges. Um grato Papa Gregório XIII reconheceu isso tudo quando se dirigiu à congregação geral da Companhia em 1581, dizendo: Vossa Sagrada Ordem está espalhada no mundo inteiro. Em qualquer lugar onde se olhe, tendes colégios e casas. Vossos diretos reinos, províncias de fato e mundo inteiro. Em suma, hoje não há um único instrumento erguido por Deus contra os hereges maior que vossa Sagrada Ordem. Ela veio ao mundo no momento exato em que novos erros começaram a se espalhar no exterior. É absolutamente importante, por conseguinte, que esta ordem aumente e prospere dia após dia. Termino aqui na página 59.